Bom, estou de volta, professor André Branco, assim como prometido, vamos pegar aquela ideia do vídeo anterior, né, que é a ideia de Schopenhauer, e vamos ver como é que eu consigo colocar isso dentro de uma introdução para um texto dissertativo argumentativo, beleza? Vamos lá? Bom, gente, o negócio é o seguinte, primeiro você tem que saber que para fazer um texto interessante, um texto bem coeso, né, um texto que tem uma progressão interessante, tem que ter um projeto de texto. O que significa isso? O seu texto ele precisa estar planejado como um todo, evidentemente. Aqui eu vou dar uma dica para a introdução do texto, tá? Mas é evidente que você só vai esboçar de fato essa introdução depois que você tiver esse planejamento completo para o texto todo, né? O que você vai fazer na introdução? A partir da introdução, o que você vai analisar aí na argumentação? 2 parágrafos em geral, né? Se for no caso do Enem. E a conclusão trazendo as propostas de intervenção, tá bom? Vamos lembrar, então, que o tema que eu escolhi para fazer essa dica aqui para vocês é o tema do Enem 2016, porque tinha relação com o repertório, né, do Schopenhauer. E o tema do Enem 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, beleza? Então vamos lá. Bom, a ideia é a seguinte, como é que eu vou fazer uma introdução geralmente, né? O que facilita o meu caminho para fazer a introdução? Primeira coisa, eu preciso saber qual é o papel da introdução, né? O papel da introdução, evidentemente, é apresentar o tema, o assunto central e o tema lá para o leitor, beleza? E a tese, o que significa isso? Tese, como a gente já viu em outros vídeos, né, no caso do Enem, não é um posicionamento, sou contrário ou sou favorável, não é isso. É a forma como você vai analisar o problema, beleza? Então vamos lembrar assim, na introdução, facilita a tua vida se você pensar. Você vai pegar lá a palavra-chave, né, a expressão-chave do tema, intolerância religiosa, tá bom? Pegou essa expressão-chave, intolerância religiosa, faz um brainstorm ali rapidinho. O que significa isso? Vai colocando no papel as expressões e palavras que surgirem na sua cabeça em relação à intolerância religiosa, tá? Então coloquei lá, intolerância religiosa. No que eu vou pensar? Vou pensar em preconceito, vou pensar em violência, né? Vou pensar em segregação, vou pensar em marginalização, vou pensar em separação, né? Quer dizer, essas palavras vão me ajudando a ter uma ideia de como que eu vou fazer a primeira frase da introdução, beleza? E se eu pensar diretamente na ideia de intolerância, é aí que de repente o repertório pode surgir na minha cabeça, porque é interessante começar com um repertório, seja ele um repertório ligado à filosofia, sociologia, literatura, ou mesmo um repertório sociocultural que seja de um filme, né, que você assistiu e que tenha relação com o assunto, beleza? Uma série, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, pensando em intolerância, vamos pegar a frase do Schopenhauer. Vamos lembrar só qual que era a frase do Schopenhauer, né? Todo homem aceita os limites do próprio campo de visão como os limites do mundo, beleza? Então, essa vai ser a minha primeira frase. O que eu vou fazer? Como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou elaborar uma estratégia para montar um parágrafo inteiro em relação a isso, né? Então, vamos pensar assim. Eu vou ter um parágrafo sendo construído em 3 etapas, tá? Não é só o texto que é construído em 3 etapas. Em geral, os parágrafos também têm, a não ser a conclusão que vai ter um pouco mais, né? Porque a gente tem todos os elementos lá para colocar na proposta de intervenção. Mas a nossa introdução, ela tem 3 fases. Qual que é a primeira frase? A primeira fase, no caso, que também é a primeira frase, né? Apresentar o assunto, beleza? Para o leitor. Como assim? Como assim assunto, no caso, né? Para ficar um pouco mais claro, assim, o que seria essa ideia de assunto? O que né, seria uma coisa associada a assunto aí? Vamos supor, a grosso modo, que você tivesse de fazer o texto sobre o tricampeão mundial, o tricampeão da Libertadores, ex-campeão brasileiro, nunca rebaixado, São Paulo Futebol Clube, beleza? Então o tema está muito bem delimitado, São Paulo Futebol Clube, ok? Agora, para você construir uma primeira frase e já dar esse primeiro passo, né, no seu texto, você pode pensar no assunto. Qual que seria esse assunto? São Paulo Futebol Clube é um clube de futebol, é um time de futebol, né? Então eu vou dizer, por exemplo, construir uma primeira frase apresentando essa ideia de times. Então, os times de futebol no Brasil despertam uma paixão desde tempos remotos, né? Sei lá, só para você compreender. Ponto na mesma linha. Nesse sentido, São Paulo Futebol Clube, tchananã, tchananã, tchananã. Então, aqui a gente apresentou time, depois que é o assunto, né? Que é uma coisa mais ampla, ok? E aí apresentamos o tema que é mais delimitado. São Paulo Futebol Clube, simples, beleza? Nesse caso, como é que vai ficar a nossa introdução? Primeira frase, a frase do Schopenhauer. Eu vou ter que usar um conectivo, beleza? Esse conectivo, para que eu vou usar? Porque agora, numa segunda etapa, eu vou apresentar o tema e o problema, intolerância religiosa.
E numa terceira etapa, eu vou apresentar a minha tese, quer dizer, como é que eu vou analisar isso, certo? Então, ó, 3 etapas. Primeiro, assunto. Segundo, tema, problema. Terceiro, tese, como que eu vou analisar, tá bom? Então, o conectivo, fui lá, coloquei minha frase. Segundo o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, abre aspas, todo homem tende a tomar os limites do próprio campo de visão como os limites do mundo, fecha aspas. Ponto na mesma linha. Primeira etapa já foi, segunda etapa. Nesse sentido, e a partir daqui, o que eu vou fazer? Apresentar o tema e o problema, porque eu coloquei conectivo nesse sentido, puxando já essa ideia do Schopenhauer, né? Então vamos ver como é que ficou nessas 3 etapas aí, vamos ver como é que ficou o nosso parágrafo introdutório. Vamos lá. Beleza, então coloquei a frase do Schopenhauer, né? Na sequência apresentei, claro que tem que ter uma conexão entre as duas frases, tem que ter uma progressão, né? Então apresentei a ideia de que essa falta de empatia chega às manifestações religiosas, né, que sofrem algumas com intolerância, certo? E num terceiro momento que eu fiz, eu falei como que eu vou abordar o problema, como é que eu vou analisar esse problema na minha argumentação. Então olha só, como é que ficou o lance aí. Primeiro apresentei a frase do Schopenhauer, né? Num segundo momento, eu coloquei um nesse sentido ali para fazer uma conexão entre essa frase do Schopenhauer e o que eu vou dizer na sequência. Isso é importante que haja essa progressão, né? Claro que a segunda frase tem que puxar primeiro, porque tem que ter essa coerência entre as duas frases, beleza? Então eu falei que todo homem aceita os limites do próprio campo de visão como os limites do mundo, que é o primeiro passo, né? Coloquei um nesse sentido para fazer essa conexão entre as duas frases. E falei que essa falta de empatia lá mencionada pelo Schopenhauer, ela chega às manifestações, algumas manifestações religiosas que sofrem com intolerância. Quer dizer, eu apresentei o tema e o problema, intolerância religiosa no Brasil, né? E num terceiro momento eu coloquei minha tese. Qual que foi minha tese? Quer dizer, como é que eu vou analisar o problema? Eu afirmei que esse problema tem profundas raízes históricas. Isso quer dizer que na minha argumentação eu vou ter que comprovar essas raízes históricas, porque foi minha tese, né? Aquilo que eu falei que eu vou usar para fazer a análise desse problema, tá bom? Mas vamos focar na introdução, depois eu vou fazer outros vídeos para a gente entender como é que dá para montar um bom parágrafo argumentativo, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Se gostou, dá um like aí, não esqueçam de se inscrever, tá bom? E a gente vai fazendo outros vídeos aí para poder dar essas dicas de como estruturar bem o texto, beleza? Um abração para vocês, uma ótima semana, tchau, tchau.